Boa noite, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Você pode desejar isso para a pessoa, ou que veio com você, ou que está sentada do seu lado, diga: a graça de Jesus alcance a sua vida hoje, a paz de Jesus alcance seu coração hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos na 7ª mensagem da série A Cultura do Reino. O reino de Deus tem uma cultura própria. Ele desafia o cristão, o discípulo de Cristo, a viver de um jeito específico, com valores específicos. Falamos das prioridades deste reino, da compaixão deste reino, dos valores, da influência. Hoje vamos falar sobre a oração do reino de Deus. Se você estiver minimamente familiarizado com o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e ouvindo que a palavra será sobre oração, você vai se dar conta rapidinho de que se trata de uma oração específica. Qual que é ela? A oração do Pai Nosso. Então nós vamos fazer o seguinte: mesmo tendo ficado de pé durante o louvor inteiro, eu vou convidar, se você puder, a se colocar de pé novamente. E conforme nós lermos o capítulo 6 de Mateus, nós vamos orar juntos o Pai Nosso, ok? Então, lá no capítulo 6, eu peço que você acompanhe da nossa tradução aqui, que aí nós faremos em uníssono a oração do Pai Nosso. Os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. E então no verso 9, o mestre começa: vocês orem assim, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos orar de novo. Vamos orar mais uma vez o Pai Nosso. Só que agora nós vamos orar o Pai Nosso de mãos dadas. Dá a mão para alguém e depois eu vou te explicar por que eu estou pedindo para você dar as mãos. Não deixe ninguém sem dar a mão para alguém. Tá certo? E vamos juntos fazer novamente a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Em uma só voz? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Maravilha. A oração que Jesus nos ensinou, orada de mãos dadas, corações unidos. Pode se sentar, que eu quero contar para vocês a história de um menino que foi dormir com medo. Na verdade, não conseguiu dormir de tanto medo. Era o ano de 1983. Esse menino tinha 8 anos. Este menino é este que vos fala hoje. 1983, não precisa fazer as contas. Eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 42. Pronto. Em 83, especialmente no mês de dezembro, no primeiro ou no segundo fim de semana de dezembro, não me recordo, mas é de dezembro mesmo, desculpa. O Fantástico veicula um novo videoclipe de um artista muito famoso, e nesse videoclipe, eu animadíssimo porque gostava do artista, gosto até hoje, apesar dele não estar mais vivo, eu fiquei ansioso para ver o lançamento do vídeo, clipe musical, e assisti o vídeo de 11 minutos.
vídeos, e por causa daquele vídeo, eu não dormi aquela noite, e tive dificuldade de dormir a semana inteira seguinte. E o vídeo era esse aí. Quem lembra desse vídeo? Meu amigo, na hora que o bichão olha para cima assim, com aquela cara de lobisomem, aí eu disse: acabou a minha noite. Acabou. Eu dormindo, querendo dormir, não conseguia. Mas eu me lembro, gente, que eu sabia uma frase do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só sabia até aí. E sabia a oração do Pai Nosso. Então eu ficava rezando o Pai Nosso, orando é a mesma coisa, e ficava recitando o primeiro verso do Salmo 23, essa primeira parte, e repetia um, repetia outro, repetia um, repetia outro. Aquilo foi me trazendo uma paz, acredito eu, uma paz sobrenatural, mas também me dava paz. Hoje eu consigo entender que esta paz vinha porque eu estava ocupando a minha cabeça com outra coisa, que não era pensar no Michael Jackson, mas era recitar as orações. Agora, ainda que eu tenha conseguido dormir às 4 da manhã, me lembro como se fosse hoje, olhando para o relógio, eram 4 horas, quando eu comecei a misturar o Salmo com o Pai Nosso, e eu já dizia: o Senhor é meu pastor e perdoa os meus pecados e tal. Aí eu caí no sono. Mas a oração do Pai Nosso não foi ensinada por Jesus apenas para que a gente conseguisse dormir nas noites de terror. A oração do Pai Nosso não foi ensinada para que virasse um mantra ao qual você repete insistentemente para alcançar alguma graça. Não foi. Não foi ensinada por Jesus para que virasse uma espécie de palavra mágica através da qual eu vou ter o corpo fechado. Não foi. A oração que Jesus ensina tem um propósito muito mais profundo, e é sobre ele que nós vamos considerar nesta noite. E eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Por quê? Porque de todos os trechos que registram o Pai Nosso, o do Evangelho de Lucas é o mais sucinto e acredita-se ser o mais antigo. Mateus se baseou no que Lucas registrou para escrever isso que lemos aqui no capítulo 6. E logo no primeiro verso, os discípulos de Jesus fazem um pedido a ele, e diz assim: certo dia, Jesus estava entrando em determinado lugar, tendo terminado, estava orando, em um determinado lugar, tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Para você entender um pouco do propósito do Pai Nosso, você tem que considerar esse pedido do discípulo de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os discípulos dele. O que é que está em jogo aqui, irmãos? É porque os grupos religiosos da época tinham as suas próprias formas de oração. Os fariseus tinham uma forma de oração. Os essênios, que eram aqueles judeus que se retiravam da cidade contaminada e iam para o deserto em busca de uma vida mais santa, mais íntegra, os essênios, partido do qual João Batista fazia parte, tinham a sua forma pessoal de orar. Então os discípulos da Galileia, que estão seguindo este rabino, com este ensino revolucionário, chegam para ele e, em outras palavras, dizem o seguinte: mestre, e aí, qual será a nossa forma de orar? Diversos judeus têm diversas formas de se dirigirem a Deus. Qual será a nossa? E então, quando Jesus responde, ele não está ensinando uma reza mágica. Ele está dizendo o seguinte: olha, no reino de Deus que eu estou inaugurando, a forma de se dirigir ao Pai é assim. E aí olha como o Evangelho de Lucas traz o formato mais sucinto da oração do Pai Nosso: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Ponto. Essa é a forma mais antiga do Pai Nosso.
E portanto Jesus apresenta este formato de oração, esta moldura dentro da qual as nossas orações precisam caber, com dois propósitos em mente. E por isso eu pedi que nós nos dessemos as mãos, porque em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso gera entre os filhos de Deus unidade. Nós nos tornamos uma só voz ao declararmos Pai Nosso. Quando nós afirmamos que o Pai é nosso, nós estamos afirmando que pertencemos a um grupo, a um povo, a um corpo, amém, irmãos? Mas mais do que isso, ele também fala de identidade. Nós somos os filhos deste Pai. Nós não somos súditos de qualquer rei, nós somos súditos do Rei dos Reis. Somos cristãos, seguimos a oração do Cristo de Deus, o enviado de Deus que veio pelo meu e pelo seu pecado. O Pai Nosso identifica os cristãos mundo afora, tá claro? A gente visitou lá em Jerusalém a igreja do Pater Nostro, que é uma igreja que tem um memorial de várias línguas e dialetos com o Pai Nosso. A gente anda, vê todas esses azulejos pintados, são a oração do Pai Nosso em diversos idiomas. E a gente anda por toda essa igreja até encontrar o nosso quadro em português, e diante desse quadro a gente para e a gente ora, e a gente se dá as mãos, e a gente lembra que somos uns, filhos do mesmo Pai, e que somos cristãos. A nossa identidade está emblemática nesta oração, amém, queridos? A minha proposta para vocês hoje é que a gente olhe para o Pai Nosso e faça essas duas perguntas. O que é que nós oramos quando oramos o Pai Nosso? O que é que está sendo dito? E eu vou me basear naquela versão mais curta de Lucas 11. Ali existem 4 pontos que constituem o Pai Nosso. O que é que a gente fala em cada ponto desse? Vai ser a primeira parte. Mas eu quero concluir respondendo uma segunda pergunta: o porquê que a gente ora? Não apenas nos vale saber o que é que a gente ora quando ora, mas o porquê que a gente ora quando ora. Então, em primeiro lugar, o que é que nós oramos? E aí a gente vai considerar passo a passo a oração que Jesus ensina. E em primeiro lugar, eu disse que são 4 divisões. A primeira divisão delas é que nós oramos ao Pai. Existe uma figura que é apresentada aos discípulos, uma figura paterna. Os discípulos pedem: mestre, ensina-nos a orar como os discípulos de João. Nós queremos ter a nossa identidade. Aí Jesus diz: pois não, quem vai orar na perspectiva do reino que eu estou inaugurando, vai se dirigir a Deus como Pai. Parece ser uma ideia revolucionária, dirigir-se a Deus como Pai, mas não é. Eu quero lhe mostrar como a ideia de uma divindade que assume este papel paterno já era presente em outros povos, outras civilizações, inclusive anteriores aos israelitas. A ideia de um Deus como Pai, que por ser Pai concede dádivas, faz com que a terra frutifique e permita que a vida exista, isso já era visto. Agora também existe essa ideia aí, um Pai que é gracioso e misericordioso, em cujas mãos toda a terra repousa. A gente diz amém para isso, não diz? Mas sabe quem foi que afirmou isso? Foi um povo pagão da região de Ur dos Caldeus, enquanto estavam adorando a uma divindade chamada Sim, o Deus da lua. Eles olhavam para essa divindade e diziam: é Pai, e é um Pai gracioso e misericordioso. Então veja, antes de Moisés, muito antes de Moisés, já havia a ideia de uma divindade paterna. Agora, na época de Moisés, esta ideia se consolida entre o povo de Deus. Olha o que é que nos diz o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Diz assim: seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha, são geração pervertida e transviada. Aqui é, em outras palavras, um tremendo carão
de um pai no filho, Deus no povo. Verso 6 continua: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e que os formou? Deixa a pergunta para o povo. Então Moisés já é quem apresenta Deus como um pai, que ao mesmo tempo que ama o seu filho Israel, ao mesmo tempo que o ama, e porque o ama, o repreende, dizendo: é assim que você retribui o amor de pai para com o filho. Aí passa o período mosaico, vem o período dos cativeiros, debaixo dos quais Israel é posto, e Deus levanta o profeta Jeremias, para dizer o seguinte: não é Efraim o meu filho querido. Efraim é o nome de uma das 12 tribos de Israel, mas também é o nome da tribo do norte. Israel era dividido nesta época de Jeremias em reino do norte e reino do sul. O reino do norte por vezes era conhecido como Efraim. Então é Deus dizendo: não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Vou parar por aí. Veja, até no período dos profetas, Deus está olhando para o povo e dizendo: povo, eu sou pai. Então quando Jesus apresenta na sua oração o início, dizendo que a nossa oração é a um pai, você pode olhar e dizer: ele não disse nada novo, o povo já estava acostumado a chamar Deus de pai. Só que aí é onde nós nos enganamos, porque o que Jesus faz aqui, na palavra que ele usa, é absolutamente novo e revolucionário. Ele não usa qualquer palavra para se dirigir a pai, como um genitor que deu origem ao filho, que se compraz e se alegra em alimentar e prover para o filho. Não é apenas esse pai que Jesus usa, ele usa uma outra palavra em aramaico, que se fôssemos traduzir de maneira mais literal possível, seria pá. De onde é essa palavra? É da boca de um bebê, um bebezinho que nem sabe falar papá. Alguns tradutores, se eu não me engano, a Bíblia, a Mensagem, que é uma paráfrase bem cheia de coloquialismo, ela usa paizinho, também é possível, mas o termo escolhido por Jesus é o termo aramaico Abba, e Abba é esta palavra de quem está balbuciando o nome do Pai. Olha só em outros momentos onde esta palavra aparece. Marcos capítulo 14, o próprio Jesus se dirige ao Abba, lá no jardim do Getsemane, quando diz: Abba, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Naquele momento de profunda agonia, Jesus está se dirigindo ao Abba, dizendo: paizinho, papá, eu estou aqui agonizando e confiando no teu poder. Paulo fala a mesma palavra aos romanos e ensina o seguinte: ele diz que os romanos e nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos e por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido. A ideia é mais ou menos essa, é como se nós fôssemos essa criança, e essa criança, ela está sentada no colo do pai, e se o pai tirar a mão direita ali do quadril dela, ela cai. E se ela cair e o pai não a acudir, ela vai chorar e ela vai morrer de inanição e de fadiga torácica e pulmonar, porque não vai ter quem a coloque de pé, quem a alimente, quem a nutra. Assim é a relação desta criança que chama a Deus de Abba. É aquela criança que está no colo do pai. Ela não sabe falar muita coisa, ela não sabe expressar, mas uma coisa ela sabe, é que naqueles braços ela está segura, naqueles braços ela tem provisão, ela tem nutrição, ela tem ar nos pulmões para respirar. Fora desse braço, ausente do acolhimento do Abba, esta criança não tem sequer ar nos pulmões, ela sequer existe. Percebe, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês querem aprender a orar
do jeito que eu quero lhes ensinar, então é o seguinte: comecem chamando Deus de uma forma que comuniquem isso. A vida de uma criança que depende totalmente dos pais, quer dizer, do pai, e por isso ele ensina no Evangelho de Mateus capítulo 18, que eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão neste reino. Eu estou inaugurando um reino, diz Jesus, e os súditos deste reino são filhos que chamam ao Pai de Abba, e que dependem dele, e que amam ele, e que confessam que sem ele sequer existem. Amém, irmãos? Quem são os filhos do Abba aqui, diga amém. Abba, Pai, o Espírito de Deus nos permite dizer. Aí Jesus vai mais adiante, e a segunda divisão do Pai Nosso são 2 pedidos a Ele, ao Pai. A terceira divisão, deixa eu logo lhe adiantar, serão outros 2 pedidos, mas agora por nós. Então, primeiro, esses 2 pedidos ao Pai: santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Quando ele diz santificado venha o teu nome, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, aí você diz, e o outro, seja feita a tua vontade. É porque seja feita a tua vontade é uma consequência do reino que vem. Se o reino de Deus vier, a vontade do Pai será feita. Faz sentido? Então são apenas 2 pedidos que fazemos ao Abba. E de onde Jesus está tirando isso? E aí eu quero mostrar para vocês uma tradição judaica, corrente na época de Jesus e corrente até os dias de hoje entre o judaísmo mais sério. É a expressão Kadish, que às vezes vem com um K. E o Kadish é uma oração de adoração e exaltação ao nome de Deus, usada frequentemente em funerais dos judeus. Olha que interessante, olha o que é que se diz numa cerimônia fúnebre. Diz assim: exaltado e santificado seja o teu grande nome. Repare a semelhança das palavras com o que Jesus fala no Pai Nosso. Que o teu reino se estabeleça nesses dias e em todos os dias da casa de Israel, rapidamente e logo. E a isto dizemos amém. Muito parecido as palavras, a construção desta oração. Isto é tradição entre os judeus, e o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, lembre-se do que falou o profeta Ezequiel no capítulo 36. Jesus está rememorando o povo do Kadish, das palavras do profeta Ezequiel. Ele diz assim, ó: mostrarei a santidade do meu santo nome, presta atenção, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos das nações, diante dos olhos delas. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, queridos: o que os judeus oram, santificado seja o teu nome, que o teu reino se estabeleça, vai ser orado agora a partir da minha e da sua vida. Ezequiel já havia previsto e dito que Deus haveria de cumprir isso, realizar a santificação do seu próprio nome através do povo que ele estava levantando. Quem é este povo hoje? Eu e você. Nós somos esse povo que Deus usa hoje para, através do nosso testemunho mundo afora, fazermos com que o nome de Deus seja santificado e sinalizarmos que o reino dele veio e que a sua vontade há de se cumprir. Amém? Agora tem outra coisa que Jesus está falando. Jesus está lembrando o povo de que o Kadish, quando ele fala venha o teu reino, o Kadish é um pedido futuro. Venha o teu reino, estabeleça a tua vontade. Só que quando Jesus pronuncia esta mesma oração, ele está pondo dentro do pacote o seguinte: eu já vim, o rei que Israel esperava para inaugurar o reino de Deus chegou, sou eu. E então, se os judeus estavam fazendo esta oração pensando no futuro, um pedido futuro, Jesus diz que o Pai Nosso é uma realidade presente.
o reino chegou, eu já estou aqui, agora vocês podem em meu nome sair mundo afora para santificar o nome de Deus e para sinalizar o reino dele que já está entre vocês. Amém, irmãos? Quem abraça esse desafio? Esse é o desafio da nossa igreja, é o desafio da igreja de Cristo mundo afora. Então ele nos manda orar ao Pai, ele nos manda fazer esses dois pedidos, entendendo que a realidade já começou, já foi inaugurada, mas agora em terceiro lugar, como eu disse, nós fazemos outros dois pedidos para nós. Ele fala primeiro do pão nosso de cada dia e fala do perdão das nossas dívidas ou pecados. As duas palavras são intercambiáveis e você vai ver por quê. Pois quando Jesus fala isso, eu li algo muito interessante de um teólogo luterano do início do século XX chamado Joaquim Jeremias, e ele fala sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele vai buscar lá nos achados de São Jerônimo, um dos pais da igreja do século IV, uma versão do Pai Nosso registrada em aramaico. Para quem não sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego. Algumas partes do Antigo estão registradas em aramaico, lá no livro de Daniel. Mas a língua que se falava popularmente na Judéia da época de Jesus era o aramaico, muito parecido com o hebraico, mas com nuances de diferença. Então, São Jerônimo registra o Pai Nosso em aramaico, e o Joaquim Jeremias, estudando esta passagem do pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele percebe uma palavrinha nova lá, chamada mahar, que em aramaico significa amanhã. Então ele faz uma afirmação revolucionária, mas com a qual a maioria dos estudiosos hoje concordam, que uma tradução mais fiel do que Jesus quis dizer com o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é essa aqui, ó: o pão de amanhã dá-nos hoje. O pão de amanhã dá-nos hoje. De onde vem isso? Por mais estranho que pareça para mim e para você, mas isso tem profundas raízes na história do judaísmo. Que pão de amanhã é esse? Ele faz menção a algo que qualquer judeu lembrava muito bem: o maná no deserto. Deus, de maneira miraculosa, quando o povo está na peregrinação entre o Egito e a terra prometida, que duram 40 anos, o povo reclama que não tem pão para comer, e Deus diz: eu vou fazer chover pão do céu. E vem em flocos que pareciam, dizem, flocos de aveia, vamos forçar a imaginação aí, que repousava sobre a vegetação, e de manhã cedo os israelitas iam lá e colhiam, e então assavam o seu pão. Só que este pão era diário. Deus, através de Moisés, havia dado recomendações expressas de que cada família só colhesse o pão daquele dia. Só que tinha um dia que ninguém ia poder colher nada, porque era o dia em que ninguém trabalhava, era o sábado, o Shabat dos judeus. E aí, como é que faz? A gente não vai comer no sábado? Aí Deus diz: quando for na sexta-feira, você colha o maná de hoje e o maná de amanhã, e não se preocupe, porque não vai estragar. Se alguma pessoa colhesse em plena terça-feira o pão da terça e o da quarta-feira estragava. Pode ser que o cara chegasse e dissesse: ó, amanhã eu estou querendo dormir até mais tarde, vou colher logo 2 porções hoje, para amanhã eu já está garantido. Estragava. Mas na sexta-feira, na véspera do Shabat, Deus disse: agora vai, colhe 2 porções, porque eu vou dar para vocês o pão de hoje e o pão de amanhã. Era o dia do descanso. Este era conhecido também como o pão do descanso. É aquele dia em que o homem não faz esforço algum para se lembrar que o pão sobre a minha mesa não depende exclusivamente do meu esforço, do meu expertise, do meu know-how.
da minha conta bancária, o pão sobre a minha mesa, depende prioritariamente da fidelidade do Deus que eu sirvo. Jesus diz: dá-nos o pão de amanhã, hoje. E ele vai além, porque se os judeus tinham em mente este milagre do pão que veio para o dia seguinte e não estragou, mostrando a provisão de Deus, agora Jesus inaugura um novo tempo e diz: eu sou o pão da vida, e quem come deste pão hoje está garantido no seu amanhã. Quem come do pão da vida hoje nunca mais voltará a ter fome. E não pense você que se trata de um pão de trigo. Não é apenas um pão que alimenta o estômago, é um pão que alimenta a alma. Nós não nos contentamos apenas com o que a carne necessita. Deus vai dizer ao povo de Israel no livro de Eclesiastes, capítulo 7, que Ele mesmo plantou uma semente de eternidade no coração do homem. Isso significa, queridos, que por mais que a gente encha os bolsos de dinheiro, por mais que a gente alcance todo o sucesso que a gente puder alcançar em nosso trabalho, ainda assim, se não estivermos nos alimentando do pão da vida, vai ficar aquela sensação de que falta algo. É ou não é, irmãos? Um título muito interessante de um rabino que escreveu um livro na década de 80, chamado Harold Kushner, diz assim: quando tudo não é o bastante. Você conhece alguém que tem tudo, mas ainda é alguém insatisfeito com a vida? Sim ou não? Em algum momento eu e você acho que podemos ter nos sentido assim, até que Jesus se apresenta e diz: eu sou o pão que faltava. Não só de pão, de trigo viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. E eu sou a palavra, o verbo vivo de Deus, que preencho as suas vidas. Amém? Dois pedidos que Jesus faz, aleluia. Primeiro ele diz: peçam pelo pão de amanhã, por essa possibilidade de descansarem na minha provisão. Mas em segundo lugar, peça também para que os seus pecados sejam perdoados, assim como vocês já têm perdoado aqueles que lhe ofendem. Eita nós, agora complicou. Pastor, eu gosto das mensagens lá da igreja, mas quando só fala de perdão, aí dá vontade de eu levantar e ir embora. Já ouvi isso? Porque incomoda, porque vai lá dentro, cutuca, já estava quase cicatrizando, aí volta a ficar purulento. E agora Jesus engrossa o caldo, piora a situação. Quer dizer, para não falar o contrário. Mas ele diz assim, ó: peça a Deus, na oração do reino, peça duas coisas. Primeiro, a provisão que te satisfaz verdadeiramente. Mas em segundo lugar, peça que os seus pecados sejam perdoados, assim como você já está comprometido a perdoar o próximo. Aí você para num canto, olha para o lado e diz: quem está comprometido? Eu? Ah, mas é porque eu ainda não estou sentindo paz para perdoar. Pastor, porque você não sabe o que foi que fulano fez, ainda está doendo muito, ainda escuto as palavras de ofensa. Ah, pastor, é difícil. Quem falou que é fácil? Só que Jesus está dizendo algo muito importante aqui. Ele está pedindo que você se lembre o que é que significa você chamá-lo de Cristo. Se você se dirige a Jesus como o Cristo de Deus, aí você está se implicando com algo sério. Porque se você crê que Ele é o Cristo, você entende que Ele é o enviado de Deus que veio ao mundo. E se cumpre a palavra que Jesus lê lá em Lucas capítulo 4. Ele faz menção ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, quando anuncia o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão das dívidas, o 7º ciclo de 7 anos, chamado o dia do jubileu. No dia do jubileu está na lei de Moisés, todas as dívidas eram canceladas. A ideia é que em cada geração houvesse a oportunidade de recomeçar do zero. Essa é a ideia do ano do jubileu. Está lá
em Isaías 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, não sobre Isaías, mas sobre o servo que Deus haveria de enviar. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Aí Jesus vem, entra na sinagoga num dia de sábado, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar este ano, que é o ano do cancelamento das dívidas. Fecha o rolo e diz: hoje essa palavra está se cumprindo. Eu cheguei, eu sou esse enviado. É agora que o perdão de todas as suas dívidas serão canceladas. Você reparou, eu não sei se você prestou atenção, que na versão curta do Pai Nosso que eu li para vocês em Lucas 11, 1 e 2, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós já temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Dívida e pecado, uma associação, é para ser tratado com perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados, porque eu quero me comprometer a perdoar aqueles que pecam contra mim, aqueles que contraem uma dívida moral contra mim. Eu quero poder perdoar. Jesus está dizendo aquilo que ele falou na parábola do rei que vai chamar um servo que lhe devia uma fortuna impagável, e ele traz este servo e diz: veja aí quanto você me deve. O servo diz: olha, eu devo tanto dinheiro que eu não tenho como pagar. Pode levar aqui minha mulher, minhas terras, meus filhos, e prende todo mundo, e eu vou ficar trabalhando até quando você quiser, mas eu não tenho como pagar. Aí o rei diz: não tem problema, está perdoado. Assina a promissória e cancela a dívida. O servo sai todo feliz. Jesus diz isso lá em Mateus 18. Quando ele vira a esquina do palácio, ele encontra com um conservo, que por sua vez lhe devia uma quantidade bem menor, e ele diz: me paga o que você me deve, porque o rei está querendo que eu pague ele. O rei já tinha perdoado, mas é essa a impressão de que nós somos eternos devedores. E aí o conservo diz: eu não tenho como pagar, e aquele camarada manda o conservo para a prisão. Aí o rei fica sabendo disso, chama o primeiro servo lá no palácio e diz assim: como é, meu amigo? Você não viu o que é que foi feito com você? Uma cédula de dívida impagável, eu simplesmente cancelei. Quem é você para, diante de tanta graça e generosidade, não perdoar o seu próximo? E essa palavra atravessou os séculos e chegou, bum, no nosso coração hoje. Quando a gente olha para a cruz do Calvário e lembra o tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus e que foi perdoada, Deus olha para nós e diz: como assim não está sentindo no coração que tem que perdoar? Como assim ainda não está em paz, porque o que ouviu ainda está doendo? Está doendo, provavelmente vai continuar doendo, só que como eu te perdoei, eu quero que você perdoe o seu irmão. E por favor, não entenda isso como um pai carrancudo que diz assim: perdoa e pronto, engole o choro e perdoa. Não é isso. O Abba olha para mim e para você e diz assim: eu quero que você perdoe, porque eu sei, como seu pai, que não tem vida melhor para ser vivida do que uma vida de alguém que se reconcilia com aquele que lhe ofendeu. Não tem uma vida mais digna de ser vivida como a vida daquele que olha para um ofensor e diz: eu te perdoo, ainda que esteja doendo, ainda que a trapaça tenha sido grande, mas eu hoje rejeito qualquer sentimento de amargura no meu coração e te perdoo em nome de Jesus. Que desafio, irmãos! Mas Jesus está falando: quer aprender a orar e fazer parte desse grupo que ora desse jeito? Então vamos lá. Pede para que Deus te perdoe, assim como você já se compromete a perdoar aqueles que lhe ofendem. Amém? Para terminar, primeiro, nos dirigimos a Deus como Pai. Segundo, fazemos 2 pedidos: santifica o teu nome e venha o teu reino, e conte comigo para isso. Terceiro, fazemos outros 2 pedidos: o pão de amanhã, a provisão plena e o perdão para alguém que se dispõe agora a perdoar. E em quarto e último lugar,
o pedido final, é quando Jesus diz: não nos deixes cair em tentação. Aqui a gente corre o risco de achar que Jesus está falando daqueles percalçozinhos de uma caminhada cotidiana. É a tentação moral entre o erro e o acerto nas decisões do dia a dia. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Pego ou não pego essa comissão? Clico ou não clico nesse site? Não são apenas essas tentações pequenas, corriqueiras e cotidianas que Jesus está pedindo que nós oremos ao Pai para que Ele delas nos livre. Não, para essas pequenas, saiba, Deus está te dando sabedoria, inteligência, capacidade de tomar decisões. Sabe aquela história do cachorro branco e do preto que vão lutar um com o outro? Quem vai vencer a batalha é quem você alimentar melhor. Vai passar a semana inteira vendo rede social, novela, filme sensual, na hora da tentação, meu amigo, você cai. Agora, estabelece um hábito diário, pode até usar a rede social, pode até assistir o filme que quiser, agora um hábito diário de se alimentar com a palavra, de orar ao Senhor, de consagrar o seu coração a Ele. Alimenta isso na tua vida, que essas tentações cotidianas, você vai se dar melhor nelas. Está claro? Qual é a tentação da qual Jesus pede que oremos ao Pai para que dela Ele nos livre? É aquela tentação que Ele falou aos discípulos lá no jardim do Getsemane, quando Ele, suando sangue, agonizando, dizendo: Abba, está doendo aqui de agonia, porque eu sei no que consiste o cálice que vou beber. Se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aí Ele se levanta, volta até os discípulos, e os caras estão dormindo. E Ele diz assim: não fostes capazes de vigiar nem por um instante comigo? Levantem-se e orem, vigiem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação de nos rendermos a fazer apenas as nossas vontades. Jesus, enquanto orava, dizia: Senhor, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice, mas eu estou resistindo a essa tentação, para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em mim. Discípulos, acordem, a carne é fraca, não caiam nesta tentação de querer se entregar apenas aos desejos da sua carne, da sua vontade. Aprenda a confiar, que mesmo que vocês não queiram, ou não vejam, ou não entendam, mas aprendam a confiar que a vontade do Pai é sempre a melhor. Livra-nos, Senhor, do mal, e não nos deixes cair nesta tentação. Eu disse a vocês que iríamos falar sobre o que oramos e por que oramos. O que oramos quando oramos o Pai Nosso? Nós oramos ao Pai, nós oramos para que Ele nos use para santificar o seu nome e sinalizar o seu reino e cumprir a sua vontade. Nós oramos para que o pão de amanhã, o pão do descanso, o pão da vida nos supra em plenitude. Oramos para que os nossos pecados sejam perdoados, enquanto nos dispomos a perdoar quem nos ofende. Amém? Nós oramos para ficarmos firmes nas tentações e, acima de tudo, na tentação maior de sucumbir à nossa própria vontade e deixar a vontade de Deus para depois. Agora, entendemos o que oramos, e eu termino dizendo por que nós oramos. E de maneira bem simples eu proponho esta frase: nós oramos para aprender a confiar na vontade do Pai. Simples assim. A gente faz uma oração e a gente, via de regra, pede algo, e a gente insiste, e a gente apresenta a nossa causa a Deus, e o tempo passa e aquilo pelo que pedimos não acontece, ou às vezes acontece até diferente.
O emprego que eu queria vai para outra pessoa da concorrência. O negócio que eu queria fechar não fecha. A namorada que eu queria ter começa a namorar com o meu pior inimigo. A vida é assim. E o que Deus quer que a gente aprenda enquanto a gente ora, não é que as nossas vontades, nos pedidos que fazemos, sejam sempre atendidas, mas é que o querer dele será sempre melhor para nós. E por isso a oração é um exercício de confiança. Nós oramos para aprender a confiar. Amém, irmãos? Amém, querido.